registrar a presença dos professores Jerônimo e Rafael. Boa noite. Boa noite. Bom, então a gente inicia com o Daniel e posteriormente a Rafaela e ao final a professora Ângela, vendo aí como a Mariana se encaixa em que momento do nosso debate. Dani, muito obrigado mesmo pela presença. Enfim, eu preciso te agradecer. Aliás, só o registro submeti ambos a uma jornada extenuante de trabalho. Nós estamos desde as 2 da tarde, ficamos até às 5h30, quase 6 horas, debatendo criminologia. Agora, hoje à noite, de novo. Então, antes de mais nada, obrigado, amigo. Aí, ó, chegou o café. Então, boa noite então, a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente ao lado da Ângela, quase colega do Lassari, né? Na verdade, convites dos Salos, na verdade, não são bem convites, né? Porque eu diria assim que não só o trabalho do doutorado, mas fundamentalmente o trabalho do mestrado teve uma guinada muito importante por causa da orientação do Salo, como orientador do mestrado. Eu tinha em mente uma dissertação com um tema meio esquisito, e aí uma das reuniões de orientação o Salo se encade, vamos pensar em outra coisa, uma segunda hipótese, uma segunda possibilidade de trabalho, etc. Então, bom, a partir daí, né, o trabalho surgiu, e surgiu também um projeto de tese, que depois virou uma tese, provavelmente dita, e fora isso, o Salo não além do professor, é um grande amigo também, né? Então, convite de amigo a gente só recusa quando é uma grande roubada, né? Portanto, acho que no caso do Salo, se fosse até uma roubada, a gente também não poderia recusar. Até colocaria, mas acho que, né, mas faz parte do jogo. Então, Salo, é um grande prazer sempre dividir os trabalhos contigo, sala de aula, em eventos, enfim. Não é algo privado a minha admiração pelo teu trabalho, uma amizade que eu prezo muito. Portanto, o trabalho de hoje à tarde também, né, não foi nada extenuante, como o Salo disse, talvez no quesito cansaço, mas no quesito de aprendizado, como eu falei hoje à tarde, para mim foi muito bom. Eu pude presenciar a apresentação de trabalhos, a gente comentou até agora pouco, trabalhos realmente muito interessantes, bem feitos e que mostraram uma dedicação rara, né, de alunos de graduação. Então, meus cumprimentos ao pessoal de hoje à tarde. Bueno, como o Salo falava no começo, né, o tema central dessa fala gira em torno de uma ideia de um modelo alternativo de justiça que se chama justiça restaurativa. Na verdade, eu vou deixar a parte mais conceitual e mais dogmática para a Rafaela, que tem um apreço maior pelas partes mais dogmáticas das matérias. E eu quero resgatar um pouco algumas questões que nos conduzem à justiça restaurativa, principalmente porque vem, academicamente, né, tem uma espécie de identificação da justiça restaurativa com algumas ideias que são tidas por muitas pessoas, principalmente pelos dogmáticos ou pelos operadores jurídicos, geralmente aqueles que têm mais medo de descobrir coisas novas, né? Isso vocês estão bem acostumados, né? No direito é uma coisa que chega a ser meio bizarra, né? O novo no direito sempre dá as pessoas meio que tremem um pouco
só de pensar que existe uma nova possibilidade para encarar os seus problemas. E mais ou menos ali a partir da metade da década de 70, mais ou menos, que é o ponto histórico que nos interessa, vocês sabem bem, né, os alunos aqui da faculdade, que a partir da primeira metade dos anos 1970, a gente tem, digamos assim, a eclosão daquilo que se pode chamar de criminologia crítica, né? E já na segunda metade da década de 70, a gente tem aquilo que dá para chamar de a primeira divisão, não sei se chega a ser divisão, talvez fragmentação, né? Ou difusão das correntes criminológicas críticas. E as três principais que surgiram a partir dali foram o garantismo penal, o realismo de esquerda e o abolicionismo penal. E nesse ponto dessa fragmentação inicial, o que nos interessa aqui é o abolicionismo penal. Não só porque ele é o que causa mais espanto, né, mas principalmente porque é o que tem uma conexão muito forte com a justiça restaurativa. Em 31 de março de 1976, essa história é muito boa, na inauguração do Instituto de Criminologia de Sheffield, na Inglaterra, um criminólogo norueguês chamado Niels Christie foi chamado, né, para proferir a palestra de inauguração, e, na mesma ocasião, ele receberia o título de doutor honoris causa por essa tradicional universidade, né, a Universidade de Sheffield. Bom, o meio acadêmico inglês ele é bastante sério, né, bastante rígido, é sempre aquela faces sisudas, embora hoje já tenha algumas modificações, né? Mas eles são sempre muito sérios quando se fala de questões acadêmicas, de trabalhos acadêmicos, enfim, pesquisas de um modo geral. E o Niels Christie foi chamado, então, para dar essa palestra inaugural. E a primeira fala, antes dele começar a palestra, ele teve um pequeno problema com aquele chapeuzinho esquisito que as pessoas usam em solenidades acadêmicas, né? Porque o Niels Christie, segundo ele mesmo relatou, né, ele é muito cabeçudo, então não tinha um chapéuzinho que coubesse na cabeça dele. É o chapéu de saber, né? Não tinha um chapéu que coubesse na cabeça dele. E ele disse, não, vamos sem chapéu mesmo. A diferença faz eu estar com ou sem chapéu. Os caras não, como professor, o senhor não vai usar o chapéu do saber? Sei que deram uma cortadinha ali e entrou o chapéu na cabeça do velho. Mas daí, a primeira fala que ele teve, ele disse que o auditório estava lotado, né? Todos aqui os acadêmicos, sérios, e na palestra então de inauguração desse Instituto de Criminologia, Niels Christie disse: nós não deveríamos estar inaugurando institutos de criminologia como este. Nós devíamos estar fechando institutos de criminologia. E aí ele disse que dava para ouvir até o grilo do lado de fora do auditório, que foi um silêncio constrangedor. Claro, né? O que ele estava falando? Ele estava se referindo à criminologia positivista. Naquela época, falar criminologia era a mesma coisa que falar criminologia positivista. Então, a identificação da criminologia naquela época era como o positivismo criminológico. E não é à toa que alguns criminólogos, posteriormente, diziam que não eram criminólogos, eram sociólogos do desvio. Eles não queriam ser identificados com a criminologia positivista, então tinha que trocar de nome. Não sou criminólogo, sou sociólogo do desvio. Bom, mas o fato é que, nesse momento, essa é a primeira frase do artigo chamado Conflitos com Propriedade, foi publicado um ano depois na Revista Britânica de Criminologia e recentemente eleito o artigo da década de 70 dessa revista, que já tem 50 anos. Nesse artigo, o Niels Christie disse que ele precisava afirmar posição. Qual é a posição que ele precisava afirmar naquele momento? Ele precisava afirmar uma posição de anticriminologia, né? Típica de criminólogos críticos e, especialmente nesse caso, de abolicionistas penais. Por quê? Porque ele disse que se ele não fizesse aquilo naquela hora, o bonde ia passar e ele não ia ter. Ele sentiu isso, não sei se teria ou não se confirmaria essa hipótese dele, mas ele disse que ele precisava afirmar essa posição. Então ele foi lá e disse que não devia estar inaugurando o Instituto de Criminologia, nós temos que fechar, porque a criminologia já causou muito mal para muitas pessoas, muitos danos
para muitas pessoas, trazendo consigo toda a carga de um pensamento abolicionista que nega a efetividade ao sistema penal, o sistema tradicional, esse que a gente conhece aí, processinho, denúncia, acusação, juizinho para cá, Ministério Público para lá, advogado, blá, 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 réu, pro-réu e os cambal. Isso aí. E depois, obviamente, a prisão. E isso em 1976, publicado em 77. A partir daí, o Nils Christie, então, ficou conhecido como abolicionista penal, junto com um colega dele lá do departamento de criminologia da Universidade de Oslo, Thomas Mathiesen, digamos assim, paralelamente com dois pensadores holandeses, o Luc Hoesman, que é o mais conhecido deles, e o Herman Bianchi. E, obviamente, desses dois, os que mais se destacaram foram o Christie e o Hoesman. Por que esse tema, então, causa tanto alarde, digamos assim, em alguns criminólogos, em alguns juristas, em alguns penalistas? Porque esses dois criminólogos, essencialmente, Hoesman e Christie, eles negam a efetividade ao sistema penal a partir, na minha concepção, de dois pontos centrais de toda digamos, daquilo que sustenta a teoria do direito penal. O Hoesman nega, ele diz assim, não é possível atribuir uma realidade ontológica ao crime. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que crime não existe em si. Né? Não existe aquele crime fundamental que existe desde sempre. Crime, segundo Christie, segundo Hoesman, é uma invenção humana, como qualquer outra coisa, como uma cadeira, como uma porta, como um prédio. Né? Assim como uma pessoa cria uma norma de direito civil, uma pessoa pode criar uma norma de direito penal. Né? E basta que, por exemplo, né, um maior exemplo disso é que se a gente revoga, se amanhã o Congresso Nacional revoga o artigo 121 do Código Penal, não estou entrando em discussão se isso seria constitucional ou não, isso não me interessa, mas o fato é que se esse artigo fosse revogado, o Brasil seria, no dia seguinte, um país livre de homicídios, mas não livre de mortes, nem de assassinatos. Seria livre de homicídios, homicídio zero. Chegamos, enfim, né, no ponto que a gente gostaria. Só que as pessoas continuam morrendo. Mas não é, vai ter um juiz que vai dizer, mas não é homicídio. Feliz da vida. Bom, então o Hoesman, ele diz que não existe, o crime não existe por si só, ele é uma invenção humana. E se ele é uma invenção humana, ele pode ser também objeto de uma descaracterização penal, por exemplo. Né? E ao negar essa realidade ontológica do delito, o que ele quer trabalhar? O que ele pretende com isso? Ele pretende salientar, trazer à tona a noção de que toda vez que se classifica uma conduta como crime, como pichação, né? Prostituição, o que mais mesmo? Que a gente viu hoje de tarde, pichação, prostituição, manifestações sociais, movimentos sociais. Né? Toda vez que se criminaliza algo, se reduz de forma drástica a possibilidade de se encontrar uma solução para esse problema. Porque o crime é um problema. Né? Isso a gente não pode negar. O crime, dependendo da forma como a vítima ou o acusado percebem o crime, ele é um problema. E ele só é um crime porque a lei penal diz que ele é um crime. Então, o que o Hoesman quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: toda vez que alguém olha para uma conduta e diz assim, isto é um crime, essa pessoa está proporcionando que aquele problema que surgiu naquele conflito seja confiscado pelo sistema penal e vai ser resolvido à maneira do sistema penal. Ou seja, inquérito policial, análise do Ministério Público, denúncia, defesa, até a sentença, né? E recursos e discussões homéricas em Brasília, e aí chega lá, daqui 10 anos, se decide alguma coisa. E aí, segundo o Hoesman, melhor seria, ao invés de classificarmos um conflito como crime, melhor seria classificar como situações problemáticas.
Ou até eu prefiro usar a própria palavra conflito, né? Porque ao retirarmos a classificação de um fato, de um conflito, ao retirarmos a característica penal, né, típica, de uma figura típica penal, a gente abre as possibilidades de pensarmos outras maneiras de resolver esse conflito, né? Ao invés de a gente pensar imediatamente, agora temos que fazer justiça com esse acusado. Eu acho muito engraçado quando alguém pede por justiça quando morre uma pessoa, porque tradicionalmente as pessoas associam justiça à cadeia. Cara, eu não sei quem foi o energúmeno que inventou essa coisa. Não, porque, com o devido respeito, né, tem uma história por trás disso aí, né, e a cadeia, antes usada como um local onde as pessoas aguardavam o seu julgamento, passou a ser a pena em si. Então tem uma razão de ser, né? Mas por que hoje as pessoas repetem esse jargão como se fosse uma coisa inquestionável? É isso que eu me pergunto. Por que as pessoas associam justiça com cadeia? Desde quando justiça é cadeia, é sinônimo de cadeia? Justiça é tudo, menos uma cadeia. Aliás, cadeia, na minha opinião, é uma injustiça. Vamos discutir cadeia? Então vamos discutir injustiça, não vamos discutir justiça. Que nem diz um professor nosso da PUC lá de filosofia, o professor Ricardo Tim, um dia ele perguntou para os alunos dele de filosofia do direito o que era a justiça, e o cidadão respondeu: é o prédio que fica na Avenida Borges de Medeiros, número 1206. E aí ele comenta até hoje: graças a Deus foi a única aula que eu dei na faculdade de Direito. Depois eu pude ir para a filosofia. E dali daquele prédio, né, a justiça emerge como uma figura de cadeia, assim, é um negócio meio esquisito. Por que a gente não pode pensar em justiça de outra forma? Né? É proibido pensar de outra forma? Bom, o Usman é muito incisivo ao dizer que a gente deve sim pensar em novas formas de justiça. E mais, a gente deve pensar em formas de justiça, segundo o Usman, que não são impostas. Porque ele diz assim: a organização cultural da justiça criminal determina que um conflito vai ser analisado e classificado pelo poder público, né? No primeiro momento pela polícia, depois pelos órgãos do poder judiciário, e a partir da interpretação que se faz sobre esse fato, o juiz vai determinar em quantidade de tempo qual é a correspondência de justiça para o caso concreto, né? Vai calcular a pena para aquele caso concreto. E ali está feita a justiça. Só que as pessoas começaram a perceber, né, que muitas partes envolvidas nesses conflitos não ficavam satisfeitas com as sentenças judiciais. E por isso também, né, que, bom, isso é uma questão que a criminologia política trabalha já há bastante tempo, mas por isso que eles começaram a pensar em outras formas. Então, se eles não estão satisfeitos com isso, o que a gente tem que pensar para proporcionar uma nova maneira de fazer justiça? E nesse artigo do Christie, de 77, ele trabalha com a ideia de que o Estado é um ladrão de conflitos. O Christie publicou agora, em 2013, um artiguinho pequeno chamado Palavras sobre Palavras. E a primeira frase dele é a seguinte: conflitos são importantes. Conflitos nos fazem crescer. São oportunidades de aprendizado. Por que a gente perde oportunidades de aprendizado? Aprendizado lá do senso, né? Aprendizado sobre tudo. Por que a gente perde importantes oportunidades de aprendizado para amadurecer como indivíduos e como sociedade ou comunidade, permitindo que o Estado se aproprie do nosso conflito e diga, ele, Estado, qual é a correspondente justiça para aquele caso concreto? É muito complicado, em determinados momentos desse tema, né, pensar um pouco mais além. E, claro, né, o Christie, quando ele diz isso, ele está em determinado contexto, né, e a gente não pode negar que o contexto norueguês é pequeno, mas bem pouquinho diferente do contexto brasileiro, né?
Estou sendo absolutamente irônico, deixar claro, né? Agora, o Christie tem razão. O Estado, de fato, se apropria dos conflitos e diz ele como que esse fato tem que ser interpretado e como que ele deve ser resolvido. Eu costumo dizer, né, que a resposta, que a resolução jurídica de um conflito não é nada mais nada menos do que uma resposta jurídica a esse conflito. Agora, ele não resolve o conflito. Ele não oferece uma solução. Né? Também não pensem que a justiça restaurativa oferece uma solução, porque ela não oferece. Ela oferece a oportunidade de se construir uma solução, de forma diferente do sistema penal. Que, ao se apropriar do conflito, quem vai dizer como se resolve não são as partes, não são as pessoas, é o juiz que vai dizer. É uma cabeça só. Já no sistema restaurativo, existe toda uma outra forma de pensar o conflito e não o crime. O Usman, logo em seguida, quando ele nega esse conceito ontológico de delito, ele diz também que para conseguirmos efetivar uma nova maneira de pensar os crimes e os conflitos criminais, é fundamental pensarmos em uma nova linguagem. Porque se não tivermos uma nova linguagem para abordar esses problemas, essas questões, toda a mentalidade da justiça criminal vai se apropriar, vai colonizar um sistema novo, e quem atua no sistema novo vai atuar com a cabeça na linguagem antiga, e aí não tem solução. Não tem jeito. Vocês podem mudar. É a mesma coisa que fizeram com os adolescentes, né? Não vamos dizer que eles cumprem pena, vamos dizer que eles cumprem medida socioeducativa. Feito, resolvido o problema. Só que quem vai lá aplicar uma medida socioeducativa é o mesmo juiz da vara criminal. É o colega de concurso dele, né? Um foi para a vara civil, outro para a criminal, outro para a juiz da infância e juventude. Não adianta nada mudar a linguagem e não mudar os atores jurídicos, né? E fundamentalmente a mentalidade. Bom, a partir dessas duas questões centrais do abolicionismo, né, e eu poderia trazer aqui mais umas 20 talvez, para ilustrar bem o que é o abolicionismo, é lógico que já começa a ficar fácil de perceber que o abolicionismo penal, quando ele propõe a ideia de abolir o sistema de justiça criminal, obviamente vai encontrar muitas resistências, né? E por isso que muitos penalistas e criminólogos dizem que o abolicionismo é pura utopia. Agora, essas pessoas que negam efetividade às ideias abolicionistas, elas só consideram o lado da crítica negativa, né, de negar o sistema penal, e esquecem do aspecto propositivo, construtivo do abolicionismo penal, que resultou justamente num modelo de justiça, de resolução de conflitos chamado justiça restaurativa, que já tem projetos, que começou a ser aplicado na Noruega, não por acaso, por influência do artigo do Nils Christie, em 1981, há 32 anos atrás. Foi o primeiro piloto em justiça restaurativa na Noruega. Na Bélgica, em 1990. Né? E também tem experiências nos Estados Unidos, no Canadá, enfim. E claro, a gente pode pensar assim, mas Noruega, né, Bélgica, Estados Unidos, Canadá, são países com outra cultura, ok. Então a gente pode pegar aqui a Argentina. Aqui do lado tem uma bela lei de mediação penal. A gente pode ir para o Chile, pegar a experiência chilena também em mediação. A gente pode pegar a experiência peruana, com justiça juvenil, restaurativa. África do Sul, com justiça de transição. Austrália, Nova Zelândia, enfim, eu poderia dar inúmeros exemplos, apenas para dizer que a justiça restaurativa em muitos deles é hoje parte da lei, de leis federais, ou do Código Penal ou de processo penal, ou seja, não é nenhuma utopia, e esse lado do abolicionismo parece que se esquece assim, meio de propósito, né? Justamente para manter a negativa das ideias e manter o caráter de utopia do abolicionismo penal, que na minha concepção não tem nada mais de utópico hoje. Talvez essa ideia de negar a efetividade e de buscar a abolição do sistema penal, talvez em alguns aspectos seja um pouco utópica. Mas a gente não pode só analisar o abolicionismo penal a partir daqueles pontos que não nos interessam. A
gente tem que analisar ele como um todo, né? Senão fica aquela velha discussão de interceptação telefônica. A polícia só degrava aquilo que interessa para a acusação, né? Bom, vocês vão para a banca de TCC, se o professor de vocês vai analisar o trabalho de vocês só naquilo que ele acha que é negativo do trabalho, vocês vão perguntar para ele, tá, professor, mas essa outra parte aqui que está muito boa, que está excelente, essa parte não interessa, interessa só a parte negativa. Me parece um pouco inapropriado, né? Então a gente tem que analisar o abolicionismo penal também pelos seus aspectos propositivos e construtivos que permitem a construção desse sistema. E claro, né, nesse sistema onde as partes vão se encontrar para tentar resolver o problema, né, é um mecanismo através do qual vítima e ofensor se reúnem num ambiente seguro, sob a tutela, não vou dizer tutela, sob a intermediação de um mediador penal para dialogar e tentar construir eles, sem a interferência do Estado, né, uma resolução para esse problema. Bom, vocês fiquem imaginando então, muita gente, a primeira reação que se tem a esse tipo de proposta é, bom, vamos reservar a justiça restaurativa para os crimes leves, né? Crimes de juizado especial criminal. E claro, é uma reação natural, né? Agora, o que é importante dizer é que as pesquisas demonstram que quanto mais grave e quanto mais traumático for o conflito ou a situação problemática, melhores os resultados. Então, o que se está percebendo na Inglaterra, na Bélgica, na Noruega? Que os pequenos delitos apresentam um resultado muito inferior em termos de satisfação das partes do que nos delitos mais graves. Para vocês terem uma ideia, lembram daquele maluco que matou um monte de gente na Noruega agora há pouco tempo atrás? Uma reunião da juventude de esquerda, o cara soltou-lhe fogo lá e matou 70 pessoas, se não me engano, né? Teve um cara lá na Noruega que fez isso agora há pouco. Ele foi levado a julgamento e pegou a pena máxima na Noruega de 21 anos. Matou dolosamente 70 pessoas. Vocês imaginem a comoção social. Bom, não preciso falar de comoção em Santa Maria, né? Todo mundo sabe o que é comoção social. Lá foi a mesma coisa. O cara desprendeu fogo, dizendo que aquela juventude ia estragar o país deles, e já estava estragando, né? Ao permitir imigrantes na Noruega, enfim, né? Os imigrantes estariam roubando os empregos dos noruegueses. Coitados. O cara foi lá e soltou fogo em 70 pessoas. Foi a julgamento, pegou pena máxima, 21 anos. Um jornalista estadunidense escreveu um artigo logo depois do julgamento dizendo o seguinte, que é uma vergonha o cidadão desse pegar uma pena de 21 anos. Matou 70 pessoas. Se fosse nos Estados Unidos, o cara diz, né? Ele pegaria prisão perpétua na melhor das hipóteses, se é que ele não iria para a cadeira elétrica. Uma jornalista norueguesa respondeu o artigo dizendo o seguinte: caro senhor jornalista estadunidense, muito obrigado pelo seu palpite furado. A sua cultura, diversa da nossa, a gente respeita. Agora, a gente gostaria que o senhor respeitasse a nossa cultura. Ninguém é obrigado a seguir os padrões culturais dos Estados Unidos. Ainda bem, né? E aí ela demonstra todos os aspectos, né, que ela considera negativos da cultura estadunidense. E diz o seguinte: no julgamento desse cidadão, as famílias das vítimas tiveram uma participação importante, porque todos os familiares puderam participar do julgamento, falar o que gostariam de falar sobre o que eles sentem com a perda dessas pessoas. E, claro, né, o cidadão certamente não é muito, digamos assim, são, né, mentalmente falando. O cara não pode ser um cara muito são, depreender fogo, soltar bala em 70 pessoas. Ele ouviu tudo que essas pessoas tinham para falar. Elas falaram, ele ouviu, o juiz ouviu, o promotor ouviu,
né? Todas as pessoas que estavam presentes no julgamento ouviram. E ao final do julgamento, os jornalistas perguntavam para os familiares das vítimas: como é que o senhor se sente com essa história aí de pena de 21 anos, etc. e tal? E os familiares disseram: justiça foi feita. Ele ouviu o que a gente tinha para dizer. Ele sabe o que a gente está sofrendo. O juiz ouviu. Isso certamente foi importante para ele tomar a decisão dele. Ou seja, a gente não discutiu hoje à tarde a necessidade que os movimentos contraculturais tinham de se manifestar, de ter direito à palavra. Pois é, na justiça criminal as partes não têm palavra, né? O réu está sempre mentindo. E a vítima sequer tem o seu depoimento considerado como uma testemunha, porque ela é vítima, então ela é diretamente interessada, ela não pode falar, porque ela é irracional. O sistema racional da justiça criminal não permite que seres irracionais, vítima e acusado, tenham uma palavra ativa na resolução do problema. Não é isso que o garantismo penal, o Ferraioli, diz? Então, pessoas que estão com a sua racionalidade afetada não podem participar da resolução do conflito. A restaurativa diz exatamente o contrário. Desde quando a gente pode dizer quem é mais racional do que quem? Quem melhor do que as partes para dizer o que é melhor para elas? Ou a gente precisa de alguém, de um estado paternal, para continuar dizendo o que é melhor para nós? Né? E claro, a primeira reação é sempre a mesma. Sempre a mesma. Vamos guardar a restaurativa para os crimes leves. Só que as pesquisas dizem exatamente o contrário. E o pior é que o Brasil caminha para inserir a restaurativa na nossa legislação para os crimes leves. E o resultado vai ser qual? Péssimos resultados. E aí a gente tem digamos assim, o cenário perfeito para, depois de alguns anos de experiências negativas de justiça restaurativa, daqui a pouco vem um maluco lá e encerra o assunto. E vai dizer: não, o troço não funcionou com os delitos leves, imagina com os graves. Vamos acabar com essa história. E aí sepulta a ideia, a possibilidade de um modelo dialogal de resolução de conflitos criminais. Né? O Leonardo Sica, que é um professor de São Paulo, ele tem um importante livro sobre mediação penal e restaurativa, e ele diz o seguinte: de nada vai adiantar a restaurativa no país se for aplicada para crimes leves, porque para os crimes leves já serve o juizado especial criminal. Ali já se resolve o problema, por mais que as partes às vezes saiam satisfeitas das audiências. O que a gente precisa trabalhar mesmo são os crimes graves, porque são os crimes graves que, e ele não coloca limites, né? Qualquer delito, porque são esses delitos graves que nos interessam, porque é ali que a gente tem que reduzir a intensidade da atuação do sistema penal. E isso vai totalmente ao encontro das proposições abolicionistas, né? Mais uma vez, mostrando que o abolicionismo penal, de utópico, pelo menos nessa parte propositiva, não tem nada. Então eu gostaria de deixar em aberto assim, essa questão. A Rafaela vai trabalhar um pouco algumas questões conceituais. E agradeço mais uma vez, Sábio, pelo convite. Obrigado.